Fala pessoal, dando sequência na nossa matéria referente a combustíveis. Agora a nossa aula 1, parte 2, onde nós iremos falar sobre características e propriedades do combustível de aviação. A gasolina de aviação, conhecido como Avegás, consiste de quase que inteiramente de hidrocarbonos, compondo-se de hidrogênio e carbono. Grave bem, algumas impurezas na forma de enxofre e água dissolvida estarão presentes ao combustível de aviação. A água não pode ser evitada, uma vez que a gasolina é exposta à umidade na atmosfera. Lembrando que o tanque de combustível ele possui respiros e, consequentemente, há uma entrada de umidade. Poderá entrar água no tanque de combustível. Por isso que o tanque de combustível, deverá ser drenado quase que diariamente no pré-voo. Isso falando para combustível, o Avegás, a gasolina de aviação, para detectar se há água. E a água, como ela é mais densa, ficará ao fundo, na parte mais baixa do tanque de combustível, devido à sua alta densidade. E a água ela poderá gerar corrosão interna e até mesmo proliferação de fungos. Uma pequena quantidade de enxofre, sempre presente no petróleo cru, é deixado em seu processo de fabricação, refinagem. Por isso, como já mencionei, o procedimento de drenagem do tanque de combustível para verificar se há água. Um recipiente limpo, transparente. Claro que deverá esperar aí mais ou menos 2 horas para drenar e verificar se há água. Se houver água, drene novamente uma certa quantidade, em torno de uns 2 litros, mais ou menos isso. E se porventura não houver mais água, considere-se, claro, o tanque livre de água. Está aí a imagem o ponto de drenagem fica no ponto, claro, mais baixo do tanque de combustível. Alguns motores a reação, algumas aeronaves que possuem motor a reação, utilizam, claro, o querosene de aviação. O mais usado é o Jet A1. Alguns motores a reação utilizam aí um componente chamado de bomba injetora de retorno de água. Esse componente ele remove a água do ponto mais baixo do tanque para prevenir a corrosão. Tanto o tanque principal como o tanque principal e o tanque central, né, eles possuem, né, e esse combustível ele vai ser injetado, né, ou seja, na queima. Essa água, perdão, ela vai ser injetada na queima. Claro que a imagem é referente a um motor a reação, a um sistema de combustível do motor a reação. Só para deixar bem claro. Já nos motores convencionais, drenar, e nesse caso é importante a drenagem. No motor a reação, as aeronaves mais modernas, o fabricante ele fala que não há mais necessidade de drenar. Está aí o componente em questão, que é a bomba injetora de retorno de água. Somente curiosidade. E para gasolina de aviação, esquece agora o querosene, agora o Avegás, como é chamado, né? É adicionado um aditivo, o TEL, chumbo tetraetil. Grave isso, questão já caiu em ANAC. Ele é adicionado à gasolina para melhorar a performance do motor. Grave isso. Já o querosene não tem esse aditivo. Existe um outro lá, o tal do PRIST, é o anticongelante, o antifúngico, lá para o querosene. Falando do Avegás, e certas propriedades do combustível, eles afetam a performance do motor. Falando de volatilidade, a maneira no qual o combustível ele queima durante o procedimento de combustão. O tanque de combustível ele possui respiros porque o combustível é volátil. Consequentemente, poderia danificar o tanque de combustível. Vamos falar lá adiante sobre tanque de combustível. A corrosividade
da gasolina, bem como a tendência de formar depósitos no motor durante o uso. E esses últimos fatores, a volatilidade e a corrosividade, são importantes por causa de seus efeitos na limpeza geral, que tem uma relação no tempo entre revisões gerais do motor. Isso para motor a pistão. Tá aí a imagem de um bico injetor, de um motor a reação, só para mostrar para vocês o que é a carbonização. Se no motor a reação fica assim, imagina no motor a pistão. Claro que existe aditivo, durante a inspeção, a desmontagem completa do motor é limpado o motor através de produtos, né, que tem a finalidade de remover essas impurezas, né? É o tal do descarbonizante. A imagem da esquerda, motor a reação, e olha só a imagem da direita de um pistão, como fica contaminado com a carbonização. E a volatilidade, o que é? É a medida da tendência de uma substância líquida em vaporizar-se, sob uma dada condição. Se a gasolina vaporizar muito rapidamente, as linhas de combustível poderão ficar cheias de vapor e causar um decréscimo de fluxo de combustível, onde nós chamamos de calço a vapor. E se o combustível não vaporizar suficientemente rápido, poderá resultar em uma partida difícil, aquecimento lento e uma aceleração pobre do motor. Distribuição desigual de combustível para os cilindros e uma diluição excessiva, nesse caso, lá no cárter. E o que seria calço a vapor? Vamos falar aqui de algumas terminologias empregado em motores convencionais que utilizam o AVGás, conhecido como gasolina de aviação. O calço a vapor, como eu mencionei anteriormente, a vaporização da gasolina nas linhas de combustível resulta em um suprimento reduzido de gasolina lá para a queima do motor. E em casos severos poderá resultar na parada brusca do motor. E a formação de gelo no carburador também é relacionada com a volatilidade. Claro que existem aditivos para descongelar o componente, o carburador, que é o componente principal do sistema de combustível do motor a pistão. Pode ser tanto álcool isopropílico como o tal do etileno glicol, ou existem outros dispositivos que têm a finalidade de aquecer o ar de entrada do motor para não congelar o motor, ou seja, né, não congelar a borboleta do carburador, ok? E o que pode causar a formação de gelo no carburador? Provoca perda de potência do motor, travamento da borboleta e até mesmo a parada total do mesmo. Deformação lá na garganta do Venturi, ou seja, o formato interno do carburador é um tubo de Venturi. Quando o ar ele passa por aquela restrição, aumenta a sua velocidade, que tem a finalidade de enviar o combustível e a dosagem de ar até a câmara de combustão. O que pode causar também entupimento das tubulações, congelamento de bicos, borboleta e outros mecanismos do carburador. Observe a imagem a seguir, algumas imagens, claro, né, de congelamento do carburador, da borboleta e da restrição do tubo de Venturi, ok? E o que seria o conceito de ignição de superfície? A ignição da mistura combustível-ar causada por uns pontos quentes ou superfície na câmara de combustão. Entretanto, se ocorrer antes do evento de uma ignição normal, o fenômeno é chamado de pré-ignição, ou seja, é a ignição antes do tempo correto do motor. Isso para motores convencionais. Temos aqui alguns focos caloríficos, pode ser até mesmo depósito de carvão, que irão superaquecer e o motor, ou seja, ele vai queimar esse combustível, esse ar, antes do tempo correto. E a pré-ignição
é geralmente atribuída ao superaquecimento interno de tais partes dos motores, dos componentes, como o eletrodo das velas, válvulas, nesse caso de escapamento, e, como foi mencionado, o depósito de carvão. Um outro conceito que vem caindo em prova da ANAC é a detonação. O que é a detonação? Toda a mistura explode rapidamente, causa a elevação da temperatura interna do motor. Na cabeça do cilindro existe um sensor. É o sensor de temperatura de cabeça de cilindro, que será mostrado lá na cabine de comando. Se estiver alto demais, o piloto deverá utilizar métodos para baixar a temperatura, ou uma mistura rica, mais combustível, ou sistema de abertura dos cold flaps. São os flaps de refrigeração para resfriar o motor, o ar, nesse caso, de impacto, para resfriar o motor, nesse caso, a parte externa do motor. O que mais poderá afetar a detonação, causar, né? Poderá danificar a cabeça do cilindro ou pistão, superaquecimento, distorção ou queimadura. Ok? Temos aí algumas imagens de danos de cabeça do pistão. Observem, né? Tudo isso, claro, gerado. Aqui, nesse caso, na foto da direita, temos aqui algumas falhas, né? E aqui são outras que parecem ser uma queimadura. As demais podem ser, de repente, danos físicos, né? Mas a da esquerda está muito bem claro, uma queimadura, né? E o outro conceito, a pureza. Os combustíveis de aviação devem ser livres de impurezas que possam interferir na operação do motor ou nas unidades do sistema de combustível e de admissão de ar ao carburador, ou seja, né? Por isso que existem os filtros para eliminar qualquer tipo de impureza no combustível, né? Segue aí algumas imagens de filtros. A imagem da esquerda, um filtro de combustível, motor convencional, e a da direita temos aqui o corpo de um filtro, o elemento está internamente a este conjunto, ok? E qualquer tipo de água encontrada deverá ser drenado no ponto mais baixo, ok? Tanto no motor convencional como no motor a reação, os tanques possuem pontos de drenagem. Geralmente isto não é considerado como uma fonte de grande perigo, desde que os filtros sejam drenados e limpos e trocados em intervalos frequentes. Entretanto, a água poderá apresentar sérios problemas. Nós já falamos sobre a água, né? Ele poderá gerar um apagão do motor, né? Corrosão interna do tanque, gerando pó de ferrugem, entupimento do filtro, ou até mesmo o tal do fungos. Dependendo do caso, tem fungos que aparentam o tamanho e a proporção de algas marinhas. Consequentemente, poderá entupir aí os bicos injetores. E a identificação do combustível, da gasolina de aviação, o Avegás, contendo TEL, grave isso, chumbo tetretil. Somente o Avegás, a querosene, não há o TEL, o aditivo. Deverão ser coloridas de acordo com as normas, ou seja, a gasolina poderá ser colorida para efeito de identificação. Questão de prova, grave bem. Segue aí a tabela. Nós temos aí púrpuro, verde, azul e vermelho. Já caiu em prova da ANAC sobre a numeração e a codificação em cores. Por exemplo, a gasolina de aviação de grau 115 e 145, ela é roxa, púrpura. A de 100 e 130, verde. E a 91 e 96, azul. Grave isso, questão de prova de ANAC. Tem até uma tabela aqui mais completa. De um lado a designação e do outro a coloração. Tá aí, 115 e 145, violeta, roxa ou púrpura. 100, 130 verde, 91, 98 azul e vermelha 80, 87. A mais usada é azul, claro, se o combustível estiver com o aditivo TEL, o chumbo tetretil. E a mudança de cor de uma gasolina de aviação usualmente indica a contaminação com outro produto ou perda da qualidade do combustível. A mudança de cor também poderá ser causada por uma reação química. Nesse caso, né, de um componente de coloração.
ou até mesmo, claro, né, a mudança da mangueira, né? As mangueiras de abastecimento, as marcas de identificação. O método mais positivo de identificação do tipo e o grau de combustível é o seguinte: marcação nas tubulações. Uma faixa colorida, nunca menor do que 30 centímetros ou um pé de largura, é pintada próxima à conexão de cada extremidade da mangueira, usada para abastecimento de combustível. As faixas devem circular a tubulação ou mangueira com o nome e o grau do produto e devem ser escritos longitudinalmente em letras de 2,5, 1 polegada e uma cor contrastante com a mangueira. Temos aí a marcação, observem, Jet A1, aqui são as mangueiras de abastecimento, né? E aqui, nesse caso, é outra de abastecimento para vegás. Claro que todo o corpo da mangueira ele deverá possuir aí um nome. O avião também deverá ter lá o adesivo, a etiqueta no bocal de abastecimento e, claro, né, as tubulações e mangueiras também. Marcações dos carros tanque também, né, as placas, né, informando, né, nesse caso aqui é Jet A1, mas se for a Vegás também deverá ter as marcações tanto na carroceria como na cabine, nesse caso, né, que transporta o combustível. Ok, pessoal? Esse é o fim da nossa aula 1, parte 2, onde nós falamos de combustíveis. Na aula 1, parte 3, iremos dar sequência a combustíveis utilizados tanto em motores a reação como motores a pistão, o querosene e o avegás. Grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal!